Boa James, noite, boa noite. Larissa. Prazer em conhecê-la. Satisfação é minha, é uma honra tê-lo aqui conosco na nossa comemoração, no nosso mês de comemorações, não é isso? Do nosso querido Grupo Espírita Aham. Renascer. Pessoal, Para vamos mim é fazer da uma, seguinte. Oi, pode falar. para mim é uma grande honra estar aqui com vocês comemorando mais um ano de vida. Do nosso querido grupo, né? E aí vamos começar Aham. oficialmente, que é o tempo que as pessoas vão chegando. Boa noite a todos e a todas, mais uma vez. Estamos em mais uma palestra virtual espírita, da Casa Espírita, do Grupo Espírita Renascer. Como nós estávamos falando, setembro é o mês de aniversário do nosso querido Grupo Espírita Renascer. E aí, como geralmente fazemos, ao longo de todo o mês, principalmente nas palestras, James, nós buscamos trazer convidados, pessoas que têm todo esse cabedal intelectual no que diz respeito às concepções, né, doutrinárias do Espiritismo. E aí é uma satisfação imensa tê-lo aqui conosco. E aí, como também é de praxe, né, nas nossas palestras espíritas, nós temos uma prece inicial, certo? Mas antes de fazer a prece, eu queria dar um aviso, certo? Que aí foi quem está me escutando, Francisco, nosso querido Chico Fernandes, está provavelmente nos escutando, e ele pediu para que eu como fizesse um comunicado em relação a uma atividade que vai passar, que vamos voltar, na verdade, vamos retomar na nossa casa espírita, que é o Grupo Mocidade Espírita do Renascer, né? Então, eu vou apenas repassar o convite de Francisco, vou ler aqui, e aí no nosso muralzinho de aviso, começamos por ele e aí depois adentramos no nosso momento, certo? Então, prezados membros da comunidade espírita Renascer, comunicamos que os dias, o horário e o local de matrículas para o ingresso do Grupo Mocidade Espírita do Renascer são dia 19 e 26 de setembro, horário das 8h30 às 11h30 da manhã, e o local no Grupo Espírita Renascer. As atividades do grupo elas vão se iniciar a partir do dia 3 de outubro, das 8h30 às 10 horas, todos os domingos na nossa casa. E só para a gente esclarecer, o foco do grupo Mocidade Espírita do Renascer tem como base a busca pela inicialização musical, certo? Conteúdos doutrinários, obviamente, da Casa Espírita e debates contemporâneos sobre a juventude, né? Os temas da inclusão, os temas do racismo, os temas de gênero. Então, isso são temas abordados com a nossa mocidade dentro da Casa Espírita, tá bem? E aí, para começarmos, eu queria fazer apenas um momento de reflexão, uma oração, certo? E aí eu trago Emmanuel para nós iniciarmos, né? Nos sintonizarmos com as palavras maravilhosas aí que James vai expor para a gente. E aí, vamos lá. Da oração. A prece forma o campo do pensamento puro e toda a construção respeitável começa na ideia nobre. Realmente, sem trabalho que o efetive, o mais belo plano é sempre um belo plano a perder-se. Não vale prometer sem cumprir. A oração, dentro da alma, comprometida em lutas na sombra, assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. A presença da luz, a presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, mostra sem alarde o serviço que se deve fazer. Então, com essa reflexão de Emmanuel, eu gostaria de apresentar o nosso palestrante de hoje, James Ney. Ele é publicitário, editor, fotógrafo. Ele é conferencista espírita do movimento espírita baiano. Ele é diretor do Centro Espírita Humberto de Campos, coordenador dos estudos da obra Gênesis na Casa do Caminho e membro da Federação Espírita do Estado da Bahia. James, é uma satisfação imensa tê-lo conosco. E o tema de debate da gente de hoje, pessoal, é os milagres de Jesus. Então, James, a palavra é sua e fique à vontade.
Muito boa noite, meus caros irmãos. Que o Mestre Jesus nos abençoe sempre. Parabenizando o Grupo Espírita Renascer por 31 anos de jornada no movimento espírita no estado do Rio Grande do Norte, especialmente nesta terra abençoada, Pau dos Ferros, que certamente é uma grande referência no movimento espírita deste conceituado estado do nosso Nordeste brasileiro, na pessoa da nossa irmã Alcídia, Larissa e todos os companheiros que eu estou tendo o prazer de conhecer. E ano que vem, quando a pandemia estiver mais controlada, eu me comprometo de pessoalmente conhecer o Renascer e conhecer todos vocês. Falar de Jesus é necessário uma viagem aos confins do universo, onde podemos definir em uma única palavra quando o amor veio à Terra. Quando o amor veio à Terra, era a manifestação do coágulo de luz neste orbe terrestre para nos apresentar um novo projeto de revolução que iria ocorrer na mente e no coração de todas as criaturas humanas. O planeta Terra não seria mais o mesmo com a dimensão espiritual deste Cristo cósmico, deste Cristo universal, que certamente o grande avatar divino, o governador espiritual do planeta Terra, que já possui aproximadamente 30 bilhões de anos de evolução. Quando o amor veio à Terra, seria o próprio Filho do Homem que mergulharia no ventre materno de uma jovem moça de 19 anos de idade, que seria conhecido nos anais da história da humanidade como Maria de Nazaré, que carregava no seu ventre o espírito que iria realizar as grandes revoluções no coração e na mente de todos. Jesus, quando aqui esteve conosco durante 3 anos terrestres, ele só precisaria de 3 anos, 36 meses, para fincar as grandes diretrizes, os grandes projetos do Cristo cósmico para a Terra. Jesus iria nos apresentar o seu grande projeto, a Boa Nova, Larissa, como eu sempre chamo, que esta Boa Nova é o projeto que teria como proposta terapêutica as suas parábolas. Essas parábolas cósmicas, essas parábolas terapêuticas, certamente iria realizar os grandes prodígios, os grandes milagres, as grandes curas que Jesus iria implantar, iria despertar. Este mundo em litígio, como dizia a poetisa do amor, a baiana, soteropolitana baiana, Amélia Rodrigues, que usa essa terminologia, o mundo em litígio. O planeta estava nesse processo de litígio, coberto por uma camada de sombras, e que a luz teria que se fazer presente através de Jesus, apresentando as suas parábolas, as suas parábolas terapêuticas, que iria revolucionar, iria curar
almas enfermas, almas em busca da sua espiritualidade. Aquele jovem rapaz de 1,78 m de altura, cabelos cor de ambar, encaracolados, caminhava naquele mês de Nissan, mês de abril, na praia, na orla marítima de Genezaré, nas primeiras manhãs, quando o sol brilhava, ao longe apareceu um pescador, e aquele jovem notável, ao se aproximar do pescador, que seria Simão Pedro, Jesus iria lançar a primeira rede, o primeiro milagre do seu amor na terra foi o alto encontro que Jesus teve com aquele que se tornaria a rocha milenar da edificação do cristianismo nascente na figura de Simão Pedro, futuramente. E estávamos no chamamento de Pedro, não era isso? O primeiro milagre foi o encontro que Jesus teve com Simão Pedro, quando Simão Pedro entrou no campo gravitacional do amor do Cristo e Jesus lhe propôs: Pedro, desejas pescar almas para a paternidade divina? E automaticamente Pedro foi envolvido por aquela dimensão do amor do Cristo. Daí em diante, Jesus iria realizar verdadeiros prodígios, porque ele veio à Terra com o único objetivo: implantar a boa nova nos corações da humanidade. A boa nova seria a bússola de orientação para o futuro da humanidade. E Jesus vai narrar os evangelistas que Jesus iria deixar um rastro de luzes, de exemplos. Certamente precisaríamos de uma noite inteira virar a madrugada falando dos prodígios de Jesus. Uma das narrativas de Jesus, quando Jesus afirmou, primeiro, porque a linguagem de Jesus era de autoafirmação. Jesus nunca dizia: eu acho que eu sou o Messias prometido, eu acho que eu vou mandar Larissa, o Consolador prometido. Jesus sempre dizia: hei de vos enviar um Consolador prometido. E este Consolador prometido fazia parte desse grande projeto do milagre para o planeta Terra. Com o advento da doutrina espírita, quando o espiritismo surgiu na humanidade, no século XIX, e Kardec iria publicar o livro A Gênese, no ano de 1868, Allan Kardec, junto com a pleide de espíritos, os codificadores da codificação espírita, e muitos desses espíritos que contribuíram para a produção da obra kardeciana participaram direta e indiretamente ao tempo de Jesus. E Allan Kardec, no capítulo 15 do livro da Gênese, ele vai tecer profundos comentários sobre os milagres do Evangelho, e que eu digo que são os milagres da vida, as grandes operações que ocorreram na jornada de Jesus. São tantos, e que eu listei alguns, poucos, e o mais significativo de todos foi quando Jesus, sempre acompanhado de uma multidão, lhe aparece um cego de nascença. E esse cego de nascença, ao se aproximar do Rabi, e o Rabi olha para ele, porque Jesus era todo amor. As pessoas que tocavam na túnica do Cristo era curado, porque
ele era luz. Para que vocês, meus queridos irmãos, do Grupo Espírita Renascer, tenha uma dimensão da luminosidade que exalava daquele ser chamado Jesus de Nazaré, Chico Xavier, na década de 60, foi visitado por uma equipe de cientistas da NASA. E estes cientistas da NASA, querendo entender o grande parapsicólogo Chico Xavier, vai fotografar com a câmera Kirlian. Câmera Kirlian é uma câmera fotográfica que fotografa a aura humana das pessoas. E ao fotografar a aura humana de Chico Xavier, eles ficaram espantados. O médium Chico tinha uma aura com a dimensão de 10 metros quadrados de luminosidade. Sabe o que significa isso? 10 metros quadrados de luminosidade significa a cidade de Pau dos Ferros, Porto Alegre e Martins, as cidades circunvizinhas, vamos dizer assim, em blackout total. Imagine Pau dos Ferros e as cidades vizinhas em um apagão total. Agora imagine muitos de vocês do Grupo Espírita em um Boeing a 11 mil metros de altitude, passando por cima da cidade de Pau dos Ferros em blackout total, às escuras, e olhasse para baixo, a 11 mil metros de altura de um Boeing, vocês viriam um foco de luz. Isso é a dimensão da luminosidade da aura de Francisco Cândido Xavier, que dizia que ele era apenas um cisco, um pequeno verme. Se um pequeno verme da dimensão espiritual de Chico tinha uma aura de 10 metros quadrados, eu perguntaria a dimensão da luz que era o Cristo. E todos, não é? O cego de nascença que entrou no campo gravitacional desta luz, não é? Os 10 leprosos que na estrada se aproximou de Jesus, se curou. Dentre os 10 leprosos, apenas um veio lhe agradecer. Aquela mulher curvada, que tinha problema de coluna, quantos indivíduos Jesus curou com depressão? Quantos indivíduos Jesus curou que tinha problema de obsessão, de possessão? Como foi possível aquele sermão das bem-aventuranças, e que eu digo que o sermão das bem-aventuranças é a síntese de todas as parábolas terapêuticas apresentadas por Jesus. E no sermão das bem-aventuranças iria se realizar um dos maiores milagres da alma, a multiplicação dos pães. Como foi possível Jesus multiplicar pães e multiplicar peixes, conforme Kardec analisa no livro A Gênese, como também o livro Primícias do Reino e Pelos Caminhos de Jesus, também de Amélia Rodrigues, que vai narrar esta multiplicação dos pães na mente e no coração das criaturas humanas. É evidente que Jesus estava saciando a sede e a fome espiritual daquelas criaturas humanas quando tratava da questão da multiplicação dos pães. Jesus, da sua ascendência espiritual, um certo dia, outro milagre desta alma grandiosa, quando no Monte Tabor, a grande transfiguração, que foi um milagre, e que João, alguns discípulos acompanhando Jesus, ficou extasiado, boquiaberto, sem conseguir entender
como foi possível Moisés e Elias, que já tinham desencarnado, se materializa. Um dos milagres do Cristo era o fenômeno da materialização, Da porque o próprio materialização. governador espiritual, ele é o alquimista cósmico, como eu chamo nos nossos estudos, Larissa, da obra A Gênese. Eu falo que o Cristo, ele era o alquimista cósmico, e aquele prodígio da materialização de Elias e de Moisés, ele manipulou esse fluido cósmico para que esses dois grandes espíritos evoluídos se materializassem. Quando, Perfeito. na residência também de irmão Jesus, passava boa parte na vila de pescadores de Cafarnaum, aonde residia Simão Pedro. De Cafarnaum para o Monte das Bem-aventuranças dava aproximadamente 3 quilômetros de distância. E Jesus, na casa de Simão Pedro, iria realizar um dos seus maiores milagres. Esses milagres que Jesus realizou foi o paralítico de nascença. Eu perguntaria aos caros companheiros se aqui tem algum médico, algum ortopedista nos assistindo, ou se tem algum oftalmologista nos assistindo, para entender como foi possível Jesus curar o indivíduo que já não andava, já nasceu paralítico, e Jesus restituiu a sua função de locomoção. Como seria possível, minha amiga Larissa, como você usa óculos, Larissa, eu também uso óculos, não é verdade? E como seria possível aquela pessoa, um cego de nascença, com alto nível de catarata? Jesus olhou para aquele filho de Deus, que foram inúmeras curas de pessoas cegas, inúmeros leprosos. O que o Evangelho nos apresenta de milagre de Jesus é apenas a ponta do iceberg de grandes prodígios que Jesus fez. Então, Jesus cuspiu no chão. Ele cuspiu com a tua saliva no chão e passou nos olhos daquele cego e disse: vai até a fonte de Siloé e se lava. Então eu pergunto à digníssima irmã Larissa, se ela fosse ao oftalmologista, minha amiga, e o doutor cuspisse no chão e com a ponta do dedo fosse passar no seu olho, Larissa, o que você iria dizer? Opa, doutor, peraí, tá? O Eu senhor ia é estranhar. anti-higiênico. Então, como foi possível com aquela mão esquerda dele, ele faz uma pasta, passa no olho, alto grau de catarata, que tinha que fazer uma cirurgia, uma microcirurgia a laser, no século XXI, para tirar a catarata. Mas há 2021 anos atrás, não tinha microlaser, não tinha cirurgias de catarata, mas aquele médico das almas, ele atuava na estrutura entre o Molecular, né? perispírito e o corpo e restituía a visão de quem estava cego. Foi o que James, aconteceu com isso. aquele paralítico. E aí é Portanto, interessante, né? meus queridos irmãos, eu considero de todos os milagres que Jesus já realizou, do paralítico na piscina, as curas que Jesus operava por onde ele passava, aquele jovem que tinha uma legião de demônios incorporados, Jesus se aproximava e com o seu verbo divino ele expulsava, e os discípulos ficavam estáticos, Mahabir,
Como é que o Senhor consegue expulsar os demônios e nós não? E Jesus simplesmente dizia: ó homem de pouca fé, se tiverdes fé, Simão Pedro, os discípulos, removerá as montanhas. A fé, para você expulsar espíritos, demônios, obsessores, você tem que jejuar. O jejum não é você ficar um final de semana sem comer. Não é você fazer uma abstinência da alimentação fisiológica. Mas o jejum é a mente, o pensamento. Melhore o padrão mental. Como vai dizer Emmanuel no livro Pensamento e Vida, Emmanuel vai dizer: o pensamento cria a vida que nós procuramos. E Siddhartha Gautama, Buda, antes de Jesus, Buda iria afirmar: somos o que pensamos. Com o pensamento construímos o mundo. O mundo nada mais é do que a criação mental dos seus próprios moradores. Então, você é construtor das suas próprias moradas. Você é capaz de mover os grandes obstáculos, as grandes placas tectônicas existentes dentro de você. Essas placas tectônicas é o nosso ego. É o lado sombra da criatura humana. E periodicamente vem uma onda gigante, uma tsunami, para romper essas placas tectônicas dentro do nosso mundo íntimo, que é o lado sombra, que ainda permeia, gravita no espírito que está no seu processo de evolução. Então Jesus, além de conhecer cada um de nós, ele curava almas, não curava corpos. Quando ele curava a alma, o efeito ia automaticamente para o corpo. E eu considero que o maior milagre que Jesus deu como exemplo foi quando aquela jovem de 13 anos, Miriam, que mais tarde se tornaria Maria de Magdala, o maior milagre de todos que Jesus operou na história do cristianismo nascente, meus queridos irmãos, foi a história daquela garota que tinha os seus pais, uma menina de 13 anos, Miriam, e que aos 14 anos os seus pais morreram, e ela ficou órfã, ficou na cidade de Jerusalém, que era a grande metrópole na época, e ela foi enganada por um homem que dizia ter se apaixonado por ela, e ele levou ela para se prostituir aos 14 anos de idade. Ali se iniciava a saga daquela moça, daquela jovem de rara beleza, que se transformaria em Maria Madalena, a prostituta, a vendedora de ilusões, como diz Joana de Ângeles. E ela se prostitui aos 15 anos de idade. Aos 25 anos, ela vai ter o autoencontro. Durante esse período, Madalena fez fortuna, construiu uma herdade, uma vila, que em Portugal nós chamamos de Vila Quinta Portuguesa. Madalena, na cidade de Magdala, vai construir uma grande herdade, uma grande fortuna. Os homens mais eminentes da época pagavam fortuna para se deitar com a prostituta. Ela vivia o seu mundo de sombra. Uma legião de entidades das trevas acompanhava o psiquismo espiritual de Madalena, até que um dia, na estrada entre Jerusalém e Jericó, o leproso lhe aparece, e ela na sua liteira, e o leproso diz: senhora, dai-me uma moeda, porque eu preciso ver o Cristo, porque ele cura os leprosos. Foi quando Madalena jogou um denário no chão e disse-lhe:
se ele realmente te curar, um dia venha até a minha residência em Magdala e me diz que eu vou ver se realmente ele cura. O tempo passou. Este lá, depois de um certo tempo, na calada da noite, de madrugada, batendo na porta da herdade da residência de Madalena. Um escravo lhe atende e o ex-leproso diz que precisa falar com Madalena, e naquele momento ele entra residência dentro e vai ter um encontro com Madalena. Madalena acorda assustada, porque ela tinha crise de identidade. Ela vivia mergulhada no seu mundo de sombras. Ela estava totalmente descaracterizada no sentido de saber amar. Foi quando aquele homem lhe diz: senhora, eu sou aquele ex-leproso, eu vim lhe avisar que Jesus está aqui próximo, em Cafarnaum. Vem conosco, senhora, que ele me curou da minha lepra. Foi aí, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Aquele homem foi curado pelas mãos terapêuticas de Jesus, o milagre da vida. E ele vai até a casa de Madalena de madrugada. Senhora, lembra de mim? Eu era coberto de chagas, de pústulas. Minha amiga Larissa, eu convivi 5 anos, Larissa, no leprosário de Águas Claras, aqui em Salvador. Uma parte da minha juventude espírita, em vez de estar jogando bola, eu ia para o leprosário de Águas Claras, aqui em Salvador. E foram 5 anos, todos os domingos, eu ia para o leprosário, levava o Evangelho de Jesus, na época do tempo da juventude espírita. E meus irmãos diziam que eu seria o futuro leproso, porque eu convivia com os leprosos na década de 80, há 38 anos atrás. Mas em momento algum eu não peguei o bacilo da hanseníase. Eu convivia com eles, levava óleo de amêndoa, e foi uma experiência. E eles exalavam pústula. Até hoje eu sinto o cheiro daquelas pústulas. Eu imagino. Mas nenhum de nós tivemos problema da hanseníase, porque não fazia parte da nossa programação reencarnatória. Voltando ao tempo de Jesus, quando aquele homem foi limpo das suas chagas diante de Madalena: é você o leproso, sou eu. Ele limpou as tuas pústulas, homem. Mas a minha lepra, Jesus jamais conseguirá limpar. Porque a minha lepra é a lepra da alma. Eu sou uma imunda por dentro. Ele limpou você por fora, ex-leproso, mas a minha lepra é interna. Eu sou imunda, eu sou uma prostituta. Como é que é possível ele realizar esse prodígio? Vem, senhora, que ele vai curar a tua lepra espiritual. Passado 2021 anos da cura da lepra espiritual de Madalena, que foi o maior milagre de Jesus, muitos de nós ainda carregamos essas lepras da alma em pleno século XXI, com todo o conhecimento espírita. Espíritas, cristãos, evangélicos, ainda não entendeu o grande milagre do Cristo não está no externo. O grande milagre de Jesus na terra está na nossa revolução interna, como iria dizer o grande monge Anselm Grün, ao escrever o livro O Amor como Revolução. O amor como revolução é o milagre da vida. Então, aquele diálogo entre o leproso e Madalena, Madalena coloca sua túnica pesada e atravessa o mar da Galileia de madrugada com um barqueiro, 2 horas
aproximadamente sob o espelho d'água, aonde refletia a lua. Madalena chega do outro lado da beira do mar da Galiléia, em Cafarnaum, e se aproxima da casa de Simão Pedro. Era por volta de 3 horas da manhã. Narra Amélia Rodrigues. Ao empurrar a porta, aquela porta de madeira, ele lá estava o aguardando. Como Jesus sabia que Madalena iria. E quando Madalena se aproxima de Jesus, e Jesus fala o seu próprio nome, Madalena, mas Rabi, de onde tu me conheces? E Jesus iria dizer, eu conheço todos os meus irmãos em humanidade. Portanto, cada um dos nossos companheiros do grupo espírita Renascer, Jesus conhece você. Conhece os 8 bilhões de criaturas humanas e ainda conhece toda a população de espíritos desencarnados que gravitam nas regiões espirituais e dimensionais do plano extrafísico ao redor do planeta Terra. E ali trava-se o maior milagre da vida. Nós temos doenças físicas porque a nossa alma é enferma. Então Jesus veio curar almas. Curando a tua alma, você se renova, porque o remédio que Jesus apresentou para a humanidade era o Evangelho, a terapêutica do Evangelho, as parábolas, viver o Evangelho, como Agostinho de Hipona viveu. Não se estuda o Evangelho, afirmava Agostinho, mas sofre e vive o Evangelho, porque quando você vive o Evangelho, há uma autotransformação do seu mundo íntimo para o mundo externo. E aquele diálogo que perdurou aproximadamente 2 horas, madrugada dentro, na casa de Simão Pedro, ali Jesus limpava a lepra espiritual de Madalena. A Madalena foi, ela entrou em uma catarse, como vai dizer Jung. Ela penetrou no seu mundo íntimo, como também penetrou, muito tempo depois, o milagre de Jesus, depois da sua crucificação, também ocorreu com Saulo de Tarso na estrada de Damasco, onde Jesus operava milagres, realizava as cirurgias espirituais na alma das criaturas humanas. Saulo cai do cavalo e houve a consciência do Cristo: Senhor, que queres que eu faça? E isso aconteceu com Madalena, e Madalena iria dizer: Rabi, o que é que eu faço agora? Vá e diga ao mundo que você é uma mulher que não carrega mais as chagas, a lepra da prostituição. Ela era uma mulher renovada, ela pega o barco, atravessa, no outro dia ela se desprende de tudo e mais tarde ela começa a seguir as pegadas de Jesus. Indo na casa de Simão Pedro, o fariseu, Simão Pedro, que também, eu estou falando, Simão, o fariseu, um homem, um comerciante, não é o Simão, o apóstolo. O apóstolo. Jesus vai à casa de Simão e lá se opera outro milagre, quando Madalena, diante daqueles que muitos deitaram com Madalena, ela inclina-se e leva o seu jarro de alabastro com perfume, com seu cabelo longo, e lava os pés de Jesus. Jesus operou um milagre poderoso na vida de Madalena. Como na vida de João Evangelista, como na vida de Judas Iscariotes, como também na vida de Joana de Cusa. Essas figuras, Joana de Cusa, João Evangelista,
Judas Iscariotes e Madalena, os grandes milagres que se operaram nessas almas que tiveram contato tete a tete diante de Jesus, o seu milagre iria reverberar futuros adentro. Joana, ao ser queimada, Joana de Cusa, ao ser queimada na fogueira, ali se operou o milagre, minha amiga. Se operou o milagre dela aceitar o Cristo naquele momento. Judas seria o grande milagre do Evangelho do Cristo na Terra. 1491 anos depois, Judas, que deu um beijo, o beijo de Judas, reencarna na Idade Média, na personalidade de Joana d'Arc, e é queimada viva na fogueira. Ali se operava o milagre da vida do Cristo. No ano de 1282, reencarna na Terra Francisco de Assis, a reencarnação de João Evangelista. Portanto, meus queridos irmãos, operar milagres, realizar cirurgias que custa milhões de dólares, colocar botox, fazer implante de cabelo, colocar implante de cabelo, melhorar a nossa aparência física, Larissa. Ah, se eu tivesse dinheiro, Larissa, eu faria implante. Mas eu estou muito bem assim, Larissa, com a minha calvície. Mas a gente gasta milhões e bilhões de dólares em produtos de beleza para modificar a aparência, mas não se modifica internamente. Jesus operava milagres, ele realizava as suas cirurgias na alma e não nas aparências. Quando o amor veio à Terra, era este terapêutica por excelência, queria fazer com que o planeta Terra, a civilização humana, começasse a caminhar em passos largos de um mundo de provas e de expiações para um mundo de regeneração. O mundo começou a se regenerar quando Jesus veio à Terra. O mundo começou a se transformar quando ele começou a colocar as suas diretrizes para um mundo em renovação, porque o mundo de regeneração se inicia dentro de você. A regeneração do mundo vai se iniciar dentro de você. Mergulhe no seu mundo íntimo, como disse Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai. O milagre das civilizações. Jesus se referia aos mundos habitados, como também Jesus se referia aos mundos espirituais, mas parafraseando o pensamento de Joana de Ângeles, no livro A Psicologia à Luz do Evangelho, Joana de Ângeles vai dizer que as grandes moradas da casa de meu Pai está dentro de você. Descubra as moradas dentro de você. Se você deseja realizar viagens de transatlântico para conhecer o Mediterrâneo, conhecer as ilhas gregas, antes de fazer as viagens externas, antes de mandar o telescópio Hubble, que recentemente descobriu uma galáxia, a NGC 4889, é a referência numérica desta galáxia, que foi descoberta recentemente pelo telescópio Hubble. Esta galáxia tem 10 trilhões de estrelas dentro desta galáxia. A Via Láctea, que também foi escaneada pelo telescópio Hubble, tem 400 bilhões de estrelas. A nossa Via Láctea e o nosso sistema solar é uma dessas. Mas a gente não consegue direcionar o nosso próprio telescópio para descobrir as infinitas moradas que existem em nós. Há muitas moradas no teu mundo íntimo. Olhe para você mesmo, porque no momento que você
acende este pirilampo de luz cósmico no seu mundo íntimo, porque você é um microcosmos dentro de um macrocosmos. Então, quando você mergulhar nas suas infinitas moradas, como dizia Teresa d'Ávila, minha amiga Larissa, Teresa d'Ávila, que escreveu um livro sobre os calabouços da alma, a mística de Ávila, na cidade da Espanha. Teresa d'Ávila, meus queridos companheiros do movimento espírita de Pau dos Ferros. Teresa d'Ávila, a grande mística, ela é a reencarnação do milagre da vida. Madalena, aquela vendedora de ilusão, a prostituta Madalena, que o final da vida de Madalena foi no Vale dos Leprosos, convivendo com os leprosos durante 30 anos. Ela se torna leprosa e morre, tempos depois, nos braços da mãe de Maria de Nazaré. E no século XIII, ela reencarna como Teresa d'Ávila e se torna a mística e vai escrever Os Calabouços da Alma. Lembranças do milagre, do contato que ela teve com Jesus. Ela escreve obras notáveis dizendo que o problema da criatura humana é o seu autoconhecimento, porque eu acredito que Jung, Freud, Lacan, todo esse conhecimento da psicologia moderna, eu acho que foi beber água da fonte lá de Teresa d'Ávila, que já falava sobre psicologia transpessoal, psicologia espiritual. Portanto, meus queridos irmãos, os milagres de Jesus ainda permanecem entre todos nós. Nós possuímos mãos terapêuticas para realizar prodígios, porque ele mesmo afirmou: o que eu fiz, vocês poderão fazer muito mais. Mahabir, mas você é o filho do homem. Como é possível? Evolua. Eu sempre encerro as nossas reflexões dizendo: Jesus, ao dizer que nós poderemos fazer muito mais do que ele fez, só que a diferença do Cristo cósmico para nós, porque ele tem 30 bilhões de anos de evolução espiritual à nossa frente. Eu acredito que vocês devem estar dizendo assim: mas James, o universo tem 15 bilhões de anos. Como é possível isso? Pois bem, antes de surgir o universo como nós o entendemos, o universo físico, eu estou falando no plural, os universos espirituais já existiam. E Cristo transcende a cronologia do tempo e espaço físico do surgimento do universo, porque nós somos espíritos fadados à perfeição. Quando ele encerrou nas nobres verdades das bem-aventuranças, onde se operou o milagre das multiplicações dos pães, dos peixes, e milhares de multidões foram curadas e curados no sermão das bem-aventuranças, Jesus iria dizer: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ter o coração puro significa você mergulhar em você mesmo e despertar que o mundo das bem-aventuranças, que o mundo de regeneração só vai se iniciar se você se regenerar com você mesmo. Para que você veja a Deus, é necessário que você olhe para si mesmo, mergulhe para si mesmo. Para que você realize o milagre da vida, o milagre da gratidão, do amor, para amar a Deus, para você caminhar nessa linha infinita do amor a Deus. Ame a você mesmo, tenha dignidade com você mesmo, tenha respeito com você mesmo, ame a si mesmo, tenha respeito. Os sentimentos de gratidão que você desenvolve em si, que você aprendeu, agora sim, você vai amar o próximo, porque amar o próximo
é a extensão de todas essas virtudes e sentimentos que você desenvolveu no seu mundo íntimo. Agora você vai Para si amar a próprio. Deus. Porque para amar a Deus há estágios. E o primeiro estágio para amar a Deus é você mergulhar em você mesmo, quebrar a rigidez do teu ego. Eu falei que a placa tectônica é o teu ego. Ela tem a grossura que você vai dar. Esta placa, no sentido figurado, da placa tectônica no nosso mundo íntimo, é a estrutura do ego que você carrega e que você constrói. Porque nós não vamos nos livrarmos do ego. O ego ainda é necessário para o estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Portanto, meus queridos irmãos, os milagres de Jesus é fazer com que você seja o milagre. Seja você o milagre da multiplicação do amor e da gratidão. Muita Excelente. paz, que Jesus nos abençoe. Olha, foi uma aula, James, estar aqui com você. Eu tive o privilégio. Larissa, Estão me dê um minutinho escutando? aí. Eu não estou lhe ouvindo. Eu não consigo lhe ouvir. Para eu poder lhe ouvir, Larissa, eu vou ter que sair e entrar de novo. Aí você decide. Se você quiser, eu saio e entro de novo. Porque Pode eu não ser. estou lhe Maxwell, ouvindo vocês estão me mais. escutando? Aí você tem que fazer um sinal. Você tem que fazer um sinal. Se eu saio, eu entro de novo. Você tem Vamos que dar um fazer sinal positivo, porque eu não estou lhe ouvindo. Vou escrever. Você tem que fazer um sinal com a mão. Pode sair que lhe chamo. Pronto. Pessoal, são esses problemas. Deixa eu só chamar James novamente. Talvez, James, seja devido o fone de ouvido, eu não sei. Deixa eu ver se James aparece novamente aqui conosco na nossa telinha. Mas antes de tudo, eu queria... Tá escutando agora? Agora sim. Ah, muito bem. Foi uma aula, James, estar aqui com você. Nós não nos conhecíamos, é uma gratidão, é uma satisfação imensa ter tido essa oportunidade de aprendizado. Eu sou uma das instrutoras do estudo avançado da doutrina espírita, que é o EAD, né, um dos departamentos de estudos da nossa casa. E sou uma iniciante na doutrina, estou na doutrina há 10 anos, né? Comparado a você que tem uma carreira no espiritismo. E mesmo recorrentemente nós estudando, né, a doutrina, mas quando a gente escuta uma palestra como essa, da sua magnitude, a gente percebe o quanto a gente ainda precisa aprender. E é justamente isso que nos desafia a todo momento, James, a necessidade do constante aprendizado e de nos colocarmos o tempo todo também nessa categoria de estudantes, de aprendizes dessa vida, até porque se não for dessa forma a gente não consegue galgar patamares evolutivos maiores, né? E quando você traz essa reflexão dos milagres de Jesus, e aí corroborando com aquilo que você trouxe, o maior milagre de Jesus já foi a própria presença dele, né? Que quando você coloca que Jesus, a idade de Jesus vai antes, né, das nossas projeções cósmicas aqui do nosso planeta, imagina todo o esforço espiritual, perispiritual que ele teve que se labutar, que se auto-reconstruir para poder estar num mundo tão brutalizado quanto esse mundo de provas e expiações que é o nosso planeta, né? Então, quando a gente escuta corriqueiramente que Jesus veio para nos salvar, é de fato que essa proposta terapêutica, que foi o que você trouxe, essa proposta de visão de Jesus que você trouxe para a gente hoje, né? Essa terapia do cristianismo, essa terapia que só foi possível a gente enxergar a humanidade por esse novo olhar, que é a partir do prisma do amor. Esse já foi o grande legado do Cristo. Então, Jesus veio para nos salvar, foi justamente isso, né?
o seu próprio exercício de caridade para conosco, com essa sociedade planetária, e a partir da sua própria presença e ainda só pela sua magnitude cósmica, trazendo as suas palavras, tocar no seu manto já era um milagre, né? Então eu fico imaginando, se Chico Xavier, que eu não sabia dessa informação, era esse foco de luz já gigante, imagine o próprio Cristo, né? Então, e uma coisa também para fechar, que eu aprendi muito com a sua palavra hoje, foi em relação à importância do autoconhecimento que o Espiritismo traz, né? Que o Espiritismo nada mais é que aos não espíritas que nos escutam, o Espiritismo, na verdade, é o resgate do cristianismo primitivo, né? Então, é justamente essa necessidade de beber na fonte das palavras de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, é que nos leva justamente a essa necessidade do autoconhecimento e quanto isso é importante para nós, né? Então, James, infelizmente só temos 2 minutinhos para encerrar. Brevemente nós estaremos presencialmente na Casa Espírita e quem sabe ano que vem você não aceita esse convite de vir a Pau dos Ferros, de estar nesse bate-papo tão maravilhoso, tão engrandecedor, né? Então, gratidão pelas suas palavras, gratidão pela sua presença e gostaria que você desse algumas palavras finais para a gente poder encerrar esse momento tão maravilhoso. Agradeço mais uma vez o convite de todos vocês, né? Que o Grupo Espírita Renascer seja esta grande renovação na mente, no coração de todos os companheiros desta cidade, onde este coágulo de luz, o Grupo Espírita Renascer, foi implantado com a grande missão de levar luzes e matar a fome e a sede dos companheiros que transitam aí nesta região espiritual desta cidade. E que os digníssimos irmãos possam completar décadas e mais décadas implantando o Evangelho de Jesus na mente e no coração de todos vocês. Gratidão. Que assim seja, gratidão. E aí nós encerramos com uma curta prece para fecharmos com chave de ouro esse momento de hoje. E Chico Xavier nos diz assim: nenhuma prece feita com a sinceridade do coração fica sem resposta. Às vezes a solução do problema é um pouco complicada. Não depende apenas do esforço dos benfeitores espirituais, mas exige mudanças de atitude da nossa parte. Então, fechando o pensamento com essa palestra maravilhosa da necessidade de internalizar os ensinamentos do Cristo, nós fechamos o nosso momento de hoje. E desde já convidando para o próximo domingo com a nossa confreira Lili e os nossos convidados. Um forte abraço a todos. Tchau, James. E uma boa noite, pessoal. Um abraço. Jesus conosco. Obrigado. Obrigado.